dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Leonardo, filho da Nancy, do Vitor, pai da Maria Luísa. Homem preto de cabelos grisalhos, barba começando a ficar grisalha agora também. Estou vestindo uma camiseta branca de manga longa. E quero agradecer vocês mais uma vez pela audiência. Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast Entre Linhas, né? Um momento onde a gente vai falar sobre alguns assuntos do nosso dia a dia num nível de profundidade um pouco maior, né? Eu quero começar esse bate-papo, antes de apresentar a Adri e o Johnny, agradecendo a estrutura do SampaCast, que fica dentro do AD Sampa, né? Nós estamos hoje aqui na estrutura oferecida pela Prefeitura da cidade de São Paulo, né? No Céu Pinheirinho d'Água. Então, muito obrigado a todos. Obrigado à equipe do SampaCast, que está aqui nos apoiando, nos ajudando hoje nessa gravação, né? E antes de seguirmos, né, eu vou passar a palavra aqui para a gente conhecer um pouco melhor a Adri e o Johnny. Boa tarde a todos, é um prazer aqui estar nesse momento. Obrigada pelo convite, Léo. Me apresentar, né? Então, eu sou mulher, 42 anos, mulher preta, cabelos encaracolados. Estou trajando aí uma saia, blusa cor bege de manga longa. Sou mãe da Luíse, sou esposa do Hugo. Vem de família grande, nordestina, e atuo aí há mais de 23 anos na área de recursos humanos. Boa tarde, eu sou o Johnny, não sou tão bom quanto eles na audiodescrição. Sou o Johnny, tenho 39 anos, hoje sou fotógrafo, principalmente trabalhando com fotografia esportiva na área de futebol. Tenho uma filha, a Lara, 4 anos, esposa Amanda, e vim hoje bater um papo aí com o Léo e com a Adri sobre alguns temas que são muito pertinentes aí não só para quem vive o mundo de trabalho, mas para a galera que é autônoma também. Bacana, obrigado, gente. E esse tema, né, do nosso episódio de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho, a gente vai bater um papo sobre pessoas cansadas. A hora que eu comentei isso com o Johnny e com a Adri, o Johnny já falou, então beleza. Meu forte. Mas a ideia, gente, é a gente sair um pouco daquela visão, né, daquela máscara, seja corporativa ou dos pacotinhos que a gente vê sendo entregues nas redes sociais, do que é o esgotamento, do que é o cansaço, né? A gente vai ter um momento também para bater um papo sobre burnout, mas a ideia aqui é a gente falar um pouquinho mais sobre quanto isso impacta, né? Como que isso atravessa a gente no dia a dia, de onde que vem, de onde que surge isso, e para a gente até apoiar as pessoas que estão assistindo no sentido de, pô, será que eu estou vivendo esse processo? Como que eu posso identificar isso, né? Como que talvez aqui uma estratégia, algo que a Adri faça no dia a dia, ou o Johnny, quando percebeu ali alguma mudança na rotina mesmo, né? Que fala, poxa, eu acho que eu estou vivendo isso, né? Então, a ideia é a gente criar o tal do rapport, a tal da conexão com as outras pessoas, para além da tela também, né? E criar aí uma grande corrente do bem, ajudando essas pessoas, ainda que a gente não as conheça diretamente ou pessoalmente. E aí, para começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar para vocês, né? Por mais que o termo, às vezes, e é bem complicado isso, né? Porque quando a gente fala de cansaço, tende a ganhar uma conotação não positiva, uma conotação, às vezes, dependendo da forma como dita, num tom mais pejorativo mesmo, né? Mas a ideia aqui é a gente falar sobre esse processo de cansaço que vai acontecendo aos poucos, que é o tal do esgotamento. E eu queria entender de vocês, né, em que momento vocês, ao longo da carreira, né, puderam perceber alguns sinais de cansaço que estavam saindo ali daquela rotina do eu preciso de um final de semana ou de um feriado prolongado, né? E aí eu queria ouvir, vou começar com a Adri, depois Johnny, e aí depois eu conto também um pouquinho
né, sobre a minha experiência nesse sentido. Dri? Bacana. Quando a gente fala de cansaço, né, acho que acho que eu vejo como duas linhas, né? Porque você, numa vida profissional intensa, você também tem um nível, você pode atingir um nível de cansaço no sentido de você estar numa linha de alta performance, né? Buscando melhor, você muito ali com brilho nos olhos, vamos fazer e acontecer. Então, às vezes o tempo passa e você não percebe. Ou você, às vezes, está há mais de 12 horas ali focada no trabalho, criando coisas, mas e você não se depara. E os sinais vão aparecendo, às vezes, de aspecto físico, né? Assim, nossa, quanto tempo que eu não faço, que eu não vou ao médico, né? Quanto tempo que eu não faço, não cuido da minha saúde, mas porque você também está numa fase de alta performance, de realmente atingir esses resultados. Mas o que é o que é importante também são alguns sinais, né? Então, por mais que você esteja empenhado naquilo, a base de tudo é equilíbrio, né? Então, é importante também o parar, né? Alguns momentos, o respirar, o se planejar. Peraí, vamos colocar a nossa roda da vida ali em dia, né? Ou balancear os percentuais que hoje a gente tem dedicados, né, à empresa, dedicados às outras coisas que também são importantes para nós, né? Seja família, seja atividades extras, seja hobby, etc. E muitas vezes esse cansaço de alta performance, ele passa e a gente não vê, ou a gente percebe, mas a gente vai tocando, e a gente só vai perceber quando realmente tem alguns sinais, e às vezes são sinais ali físicos, né? E uma outra linha que eu percebo também de cansaço é um pouco do esgotamento quando você não vê tanto propósito naquilo que você está atuando, né? E aí, seja profissional, seja de atividades que a gente escolhe, seja de rotinas que a gente tem. E muitas vezes, quando a gente vai numa linha de raciocínio de faz sentido o que eu estou fazendo, né? Isso me faz bem, isso tem um balanceamento entre o meu propósito, o que eu quero atingir e também o impacto no outro, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito baseada em propósito, né? Se faz sentido, se está dentro do que realmente eu almejo, o impacto que eu quero ter nas pessoas. E isso me faz, né? E me fez, em alguns momentos de carreira, ter esse cansaço no sentido: será que eu estou no momento que faz sentido? Será que eu estou no momento de fechamento de ciclo e buscar algo novo, né? Seja um lugar novo, seja uma atividade nova, seja me redescobrir. Então, é um viés amplo quando a gente fala de cansaço, e é importante sempre as pessoas pararem, né? Eu brinco, né, no dia a dia com as pessoas ali que eu convivo diariamente. Os 5 minutinhos faz uma baita diferença. Para, respira, e aí a gente pode falar depois, né, de outras atividades, mas assim, esses 5 minutos de vamos parar, vamos pensar onde que eu estou indo, para onde eu vou, olhar a jornada até o momento também é super importante e faz todo sentido, porque às vezes a gente está num mote ali de vamos, e a gente nem olhou para trás e viu, nossa, quanta coisa bacana que a gente já fez até então, né? Obrigado, Adri. E aí, a Adri trouxe algumas coisas bem, bem interessantes aqui, algumas falas, que depois a gente pode até se aprofundar um pouco mais, né? Acho que essa pergunta é chave. Faz sentido? Né? E aí, para além do faz sentido, a questão da alta performance, né? A gente tem ouvido cada vez mais e a gente tem vivido num mundo constante onde alta performance... eu acho que a bola da vez, não, né? Eu vou usar um termo aqui que talvez não seja tão legal, tão corporativo, mas a ideia desse podcast é não ser corporativo, que é a falácia da alta performance. Né? Recentemente, eu ouvi um pouco sobre as diferenças do que é ter alta performance, né? E o quanto é sustentável, de fato, um profissional que é sempre alta performance. Será que isso é atingível? Será que isso acontece? E aí, eu acho que o Johnny agora ele pode, ao longo da trajetória de vida, e aí eu vou tomar a liberdade de sair agora do Johnny fotógrafo, que é o momento atual dele, né, para a gente olhar para o Johnny ao longo da vida. O Johnny,
quando jovem, jogou futebol, a gente se conheceu trabalhando dentro de RH, né, na equipe de treinamento. E o Johnny foi sempre um profissional que tinha uma alta performance em todos os projetos que caíam na sua mão, né? E aí eu queria entender um pouco, Johnny, em que momento você percebeu, dentro disso tudo, que a alta performance talvez não fosse tão saudável para ser mantida por longos períodos. Então, eu sempre brinco, eu brincava bastante com a antiga gestora, que é minha amiga, nossa amiga, inclusive, que assim, as minhas motivações, elas sempre são curiosas. Acho que o mais saudável a dizer é curioso. Que assim, eu sempre me esforcei para não ser o pior em nada. Mas porque assim, eu tinha medo de me destacar negativamente. Mas por buscar não ser o pior, eu sempre me esforçava muito e me dedicava, hiperfoco. Tanto é que vocês brincavam até. Tinha dia que eu tava fazendo um relatório, vocês me chamavam, gritavam. Aí vocês até brincavam, o lance dos 5 minutos. Para, respira, você não tá vendo ninguém. Então, era uma característica minha, mas a minha motivação não era ser o melhor, era não ser o pior. E aí, em não ser o pior, eu mergulhava tanto que acabava resultando em boas entregas. E, para mim, boas entregas. Para outras pessoas, entregas excelentes. E aí vinha até de traumas de infância, que eu não vou entrar muito aqui, mas mas ele tá falando isso para me agradar, não é para... Então eu tenho que ser melhor da próxima vez. E isso vai gerando um processo que você não desliga. Então, essa é uma característica do Johnny. Não é do Johnny profissional, é do Johnny pessoa. E aí, como você não desliga, aí é inevitável, né? A bateria viciada. Tem gente que brinca comigo que eu sou, aqueles celulares chineses que antigamente vendia na 25, né? Que você ponhava meia horinha para carregar, dava a carga cheia, mas daqui um pouquinho você já tava por conta disso. Então, assim, trazendo o que a Adri comentou de alta performance, ela gera o desgaste, o cansaço, obviamente, por uma questão física, porque você desempenha consumo energético e por aí vai, mas também um desgaste mental em função de você buscar entregar sempre o melhor possível e não descansar. Pensa, puta, como que eu vou ter? Às vezes eu tinha ideia tomando banho e aí eu ia pesquisar, umas paradas malucas. Então, para mim, ela tá atrelada à performance. E assim, sobre o que a Adri... Aí, quando que eu percebi? Que eu percebi de verdade... depois eu não sei se a gente vai voltar nesse tema, senão você me fala que eu já falo agora que eu sou grata a uma pessoa. Acho que o grande risco dessa parada é você não perceber. Porque você não percebe. Eu não percebi. Hoje eu consigo entender tudo. E aí tá atrelado a uma outra coisa que a Andrei comentou sobre o quanto o seu propósito te tira ou te safa. Não foi isso que ela quis dizer, mas enfim, deu margem para esse entendimento. Mas o quanto ela te dá uma sobrevida ao esgotamento, ao cansaço. Porque assim, quando você se cansa fazendo coisa que você gosta, que você não gosta. É óbvio. Mas quando você faz coisas que você gosta, você se doa mais. E hoje, vendo a visão de helicóptero, né? Eu vejo que isso é um puta risco. Porque, assim, de fato, a gente se entrega, a gente trabalhava com desenvolvimento humano. Nós três temos isso no sangue. Minha formação a primeira é de professor. Então, só que assim, chega num momento que você não percebe. Eu não percebi. Eu só percebi quando, assim, eu tive... Aliás, quando eu tive piripaque e não percebi. Quais tipos de piripaque? Sintomas físicos, de sudorese, deitar em posição fetal no banheiro após reuniões. Numa reunião, todo mundo tava de máscara. O meu descontentamento foi tanto que, eu de máscara perguntava, você tá bem? Você tá legal? Então, assim... só que assim, eu não percebia. É lógico, eu sentia o sintoma, respirava e falava, opa, você tem que voltar. Voltava.
Mas isso é muito perigoso. E aí eu acho que é importante o entorno. Não só de amigos, de colegas de trabalho, porque eu acho que é mais difícil, mais de profissionais da área da saúde dentro do ambiente. Então, assim, eu não percebi. Eu fui afastado por uma conversa com o doutor Antônio, que é o doutor do trabalho. E assim, eu falei para ele, não quero afastar, não quero ser afastado. E ele falou, mano, mas você precisa. Aí eu vinha, tipo, meu pai é metalúrgico, então assim, eu tô acostumado a... Pô, você tá com dor na perna, pô, tá vindo gente de cadeira de roda. Então você não pode parar, pô, na cabeça, pô, você não vai parar. E aí ele falou assim, pô, você precisa, senão você vai ter um treco. E aí ele me afastou. Então assim, Johnny, quando você percebeu? Não percebi. Quem percebeu foi um terceiro. E assim, ele só conseguiu porque ele insistiu muito, que senão eu não ia. E eu sou muito grato a ele pela mudança de vida. E aí até o retorno, aí depois, mais pra frente, se quiser eu conto, senão eu conto agora, porque tipo assim, que aí vai pulando, né, na ordem cronológica, vai do meu desligamento ao mundo corporativo. Então assim, se não for... Johnny, quando você percebeu? Não percebi. Tive sintomas, tal, mas pra mim fazia tudo parte do jogo. Fazia tudo parte do dia a dia. É o lance, pô, eu só ia parar se eu ficar cego ou cortasse a perna e ainda ia dar um jeito de, tipo, pô, tem gente que vai trabalhar cego, com cão-guia, tem gente que vai trabalhar de cadeira de roda. Mas eu, tipo, só tava com problema emocional, digamos assim. Então, pra mim era muito menor. Então, eu só parei em função de um terceiro perceber. Bacana. E aí, antes da gente seguir, eu acho que vale a pena a gente trazer alguns pontos, né, de alguns amarramentos, não, algumas amarrações que são que eu acho que podem, né, fazem sentido, e aí vocês também, como colegas da área de desenvolvimento de gente, também fiquem à vontade para trazer, né? Eu acho que um ponto é fato, gente. Não dá para você ser 100% do tempo alta performance. Né? Performance é o que é? Quando a gente desenvolve e entrega. Né? A alta performance é quando eu faço sempre a correlação ali dentro do quadro de metas. 80% você está entregando ali, né, como dizem, o arroz com feijão. 100%, opa, você conseguiu fazer o prato completo. 120% é quando você gerou alta performance. Você deu um gás e entregou além. Só que o que acontece? Quando você tem alguém entregando além, dentro dos times e tudo mais, é grande a possibilidade de você ter alguém entregando um pouco menos. Né? E aí, por isso que é importante a gente, sempre que ouvir esse termo, que é um dos termos da moda, né, do momento, porque você precisa ser de alta performance, é entender que em alguns projetos a gente vai sim atingir alta performance, que nem o Johnny, a própria Adri comentou, né? Poxa, às vezes eu vou precisar estender ali um pouco além. Véspera de evento, a gente já estendeu em alguns momentos a carga horária ali, mas por um período determinado. Olha, o evento é amanhã, depois de amanhã, eu preciso finalizar essa atividade. Ali você queima um pouco mais da bateria para dar conta e entregar. Né? O que não pode é eu sustentar isso. Olha só, é o funcionário que está em alta performance por 5, 6, 7 meses. Para alguém a conta vai chegar. Né? E aí a conta chega normalmente, e aí eu quero trazer uma informação que o Johnny trouxe. Ele, poxa, eu não percebi. E teve um artigo recente que eu li. A Isabela Camargo tem feito um trabalho bastante profundo, né, em discussões e tudo mais sobre esgotamento, sobre burnout. E um ponto que eu não esqueço, eu ouvi isso, né, em uma das palestras que ela ministrou no CBTD, que era falando sobre o burnout e quem normalmente é atingido. E aí as pessoas que mais são atingidas pelo burnout é justamente quem ama o que faz. Quem vê propósito no que faz.
né? Porque a linha fica muito tênue entre o que é a minha entrega corporativa, né? Por exemplo, estou desenvolvendo um treinamento. Até onde vai o treinamento que eu estou desenvolvendo e aonde eu passei do ponto e comecei a me negligenciar em prol do desenvolvimento das pessoas que estão ali, dos participantes daquele evento, daquele programa. Né? Então, eu acho que isso foi chave. Quando eu ouvi, eu falei, poxa, é verdade. Quem mais sofre com burnout é quem mais ama o que faz. Porque acaba perdendo a mão mesmo do qual que é o limite ali, né? E vem aquela frase, toda proatividade é punida. Cara que tem um maior desempenho normalmente é quem fica com a maior parte das entregas, tarefas. É para quem... E aí fica o alerta para as lideranças também, né? Poxa, eu tenho um funcionário que mais entrega. É muito cômodo para a liderança pegar ali aquele projeto novo e entregar justamente para esse cara que mais entrega. Ele vai resolver. Exato. Né? Essa pessoa... Né? Deixa eu até corrigir. Né? Não, esse cara, para essa pessoa ela vai entregar ali o melhor possível. E muitas vezes ela vai conduzir aquele projeto, ela vai conduzir aquilo tudo sem precisar acionar tanto os demais. Mas aí é o ponto, né, onde o Johnny traz que às vezes a alta performance é punida, porque essa pessoa vai receber mais trabalho. E aquela outra que está lá só para compor o time vai continuar ali só compondo o time. E aí isso é um ponto que, inclusive, para a liderança é um problema, porque ela pode acabar perdendo ali, né, a estima até dos demais membros do grupo por ter esse tipo de comportamento. É uma linha muito tênue, né, quando a gente fala de liderança, né, principalmente no mundo corporativo. Então, muitas vezes, para determinados líderes e perfis, é muito mais fácil, assim, eu vou conduzir ou eu vou liderar quem já se lidera sozinho, digamos assim, né? Se a gente for falar de Rancharan ali do pipeline de liderança, então, assim, ele já está um passo além dos demais, né? Ele já tem uma autogestão, ele realmente já tem um comprometimento e uma senioridade que é diferente dos demais. Então, é muito mais fácil, né? E claro que os outros de diferentes níveis de maturidade vai demandar mais energia, seja para delegar, seja para ensinar, seja para direcionar, seja para ter talvez mais feedbacks do que eu teria com uma pessoa mais sênior e que já tem uma autogestão. Então, isso demanda uma energia e isso também nos faz refletir da importância cada vez mais. Acho que não é de hoje, né? De milenar essa questão da história das lideranças e da preparação das lideranças, mas é cada vez mais importante isso também, porque isso impacta, seja em você desenvolver alguém, seja em você talvez estar direcionando uma sobrecarga para quem já está num nível de maturidade muito bom e tem entregas e é um excelente profissional, mas o quanto isso também, né, aquela balança, tá, eu estou entregando talvez os principais projetos para essa pessoa, mas será que ao mesmo tempo não está se tornando um peso muito grande, por mais que a pessoa esteja engajada e, né, então é uma linha muito tênue porque é meio que o efeito dominó, né? E como você compartilhou aqui um pouquinho, Léo. Então, às vezes, por esse comprometimento, por estar alinhado a propósito, para a pessoa que está ali recebendo as demandas, também vai ser uma linha tênue entre falar não ou falar vou parar. Porque, assim, eu gosto de tudo isso, né? A gente brincava muito, né? Quando a gente trabalhou junto um tempo atrás. Eu amo muito tudo isso, que é o slogan, né? Não vou falar aqui o nome da empresa, mas muitas pessoas sabem, né? A menos que vocês queiram nos patrocinar e fica Exato, o convite. Fica o convite. Amo muito tudo isso. Então, era uma linha muito tênue, né? E aí se faz também importante o papel da liderança nos dois olhares, né? Para quem está num nível de maturidade maior, mas também quem está num nível de maturidade diferente, né? Dá mais trabalho? Dá, mas é importante, né? Acho que são as escolhas que a gente faz quando a gente assume o papel de liderança. E eu vou aproveitar agora essa contribuição da Adri e resgatar uma fala do Johnny, porque eu vivi um pouco disso e eu acho que quanto mais alinhado ao nosso propósito está a nossa atividade, e a gente tem isso em comum, né? A gente gosta bastante de desenvolver pessoas, a questão do medo.
e como o trabalho ele acaba entrando, né, dentro da nossa construção de identidade mesmo. Né? Quem é o Leonardo, por exemplo, e aí esse podcast é fruto, né, desse processo de autodescoberta, de amadurecimento, de entendimento de quem eu sou para além do trabalho também. Né? Porque muitas vezes a gente cresce com algumas frases e alguns modelos mentais no sentido de, olha, mas é só uma gripezinha, por que você não vai? Né? E aí a gente começa a ultrapassar alguns limites. A Adri tinha citado, né, na abertura, quando ela falou sobre a roda da vida. A roda da vida nada mais é do que uma forma da gente olhar para todos os aspectos da nossa vida, seja espiritualidade, né, saúde física, saúde financeira, mental, os nossos relacionamentos, amigos. Enfim, é quando a gente olha para isso tudo, né, e consegue identificar ali, quase que num formato de roda mesmo, né? A ideia é que essa roda esteja o mais redonda possível. Porque se ela não é redonda, nesse ou não do Johnny, a tendência é de eu começar a sofrer, né? Até nas áreas, às vezes, que eu estou mais ok da minha vida, eu posso começar a ter alguns problemas mais sérios. Né? E ultrapassa, né? Eu vou pedir emprestado esse termo agora, né? Da minha psicóloga, mas é a questão dos sintomas psicossomáticos, né? Que é quando o corpo começa a falar, pô, peraí, porque tem alguma coisa errada. Seja deitando em posição fetal pós uma reunião, né? Seja ali os membros mais rígidos, seja a sudorese, seja uma situação que eu vivi, né? Pouco antes de um ano que eu precisei tirar ali um sabático, que é de você travar antes de ir para a empresa pela simples ideia do despertador tocar e falar, opa, peraí, tem coisa errada. Né? E aí, por sorte, naquele momento me caiu a ficha e foi, opa, mas eu gosto de fazer isso. Peraí, se eu gosto de fazer isso, se eu gosto de desenvolver gente, se, poxa, a minha carreira está andando, se eu recebi a promoção que eu queria, se isso tudo está caminhando, por que esse ambiente já não é mais tão seguro, né? E esses medos começam a surgir. Né? Seja o medo de receber um rótulo ali de eu não sou bom profissional, seja o medo de como, né? E aí, como eu fico para além do trabalho, né? Porque quando a gente constrói a nossa identidade, tendo como um dos pilares o trabalho, e quando a gente perde esse trabalho? Ou e quando esse trabalho deixa de fazer sentido para a história que a gente quer construir? Né? E aí fica também o convite, né? Caso você esteja passando por algum momento parecido, sempre é importante olhar, pedir ajuda. Caso reconheça, caso não, tenha uma conversa franca com as pessoas próximas de você, né? Para tentarem te apoiar de alguma forma. E aí você pode buscar um caminho terapêutico, né? Acho que a gente, apesar de já ter passado por essa fase, ainda hoje tem muita gente que traz essa ideia, né, de que fazer terapia é algo que é destinado para alguém que tem algum tipo de problema. Enfim, não é isso. Acho que o acompanhamento terapêutico tem o seu valor e pode sempre nos ajudar. Então fica esse convite caso você esteja passando por alguma situação parecida com isso que a gente está trazendo aqui. E falando de transição, né? Porque o Johnny, eu falei que eu ia resgatar, né? O Johnny falou do medo, e aí como aprendemos naquela animação, né, da Disney Pixar, se eu não estou enganado, o Divertidamente é da... Beleza. Obrigado, Johnny. Então, os sentimentos estão lá por um propósito, para nos ajudarem, né? As emoções, né, estão ali para nos ajudar no dia a dia. Né? E aí o medo, ele vem com esse lugar de proteção. E eu quero mergulhar um pouco mais agora. Né? Eu sei que a gente já está caminhando praticamente para o final do nosso episódio,
mas para entender, né, de vocês, né, é assim, eu estou falando com 2 profissionais extremamente capacitados que entregam já há algum tempo, né, mas é importante a gente mostrar para as pessoas que o medo é normal. E eu queria entender de vocês o que mais assusta nesse momento de transição, nesse momento onde você olha, reconhece que alguns limites foram ultrapassados e que a gente precisa reajustar a rota, né? Que medo que surge para o Johnny, para a Adri? Primeiro, acho que são algumas fases, né? Quando você encerra um ciclo e você, eu brinco, né? Levantou a mão e falou assim, agora eu quero algo diferente para mim. Primeiro vem o medo a iniciativa de ter a coragem, né? De fazer isso, né? A coragem vem com medo, né? Ela não vem sozinha, não. Ela vem com medo. Primeiro porque eu sempre falo para as pessoas, né? Todo mundo tem boleto para pagar, né, gente? Então, tem uma questão de estrutura financeira, de pilares familiares. Vem também o medo, né? Muitas vezes, assim... e eu brinco, né? Assim, de você... O quanto você começa a se questionar assim, não, mas... Eu tomei coragem, eu tô com medo. E aí você começa a voltar atrás e fala assim, ai, mas será que eu vou ser capaz disso? Será que vai dar certo? Então você começa a colocar em xeque muitas vezes a sua capacidade, né? E isso é normal. Mas e você começa numa linha muito tênue de se questionar enquanto profissional, enquanto pessoa, o medo do futuro, né? Porque o que vai ser? O que vai acontecer? Será que eu vou para a direita? Será que eu vou para a esquerda? Não, agora escolhi. Ok, segundo passo, vou para a direita, né? E essa direita, o que ela vai me oferecer? E a gente sabe que, principalmente quando você encerra um ciclo e vai para um novo ciclo, seja mesmo continuando numa linha tênue de carreira ou assumindo, né, como o Johnny aqui, o empreendedorismo, tudo isso te leva a medos de como que vai ser nesse futuro, quem que vai ser a Adri nesse futuro, né? Qual que vai ser o papel da Adri, como que vai ser a Adri como essa protagonista, né? E também coloca em xeque assim, ok, eu encerrei esse ciclo por algumas razões, muito provavelmente porque algumas delas não me faziam ter autorrealização, ou não me faziam bem, ou não estava já numa fase que existia uma troca genuína, ou um ganha-ganha. Então, daqui para frente, o que eu quero e o que eu não quero, né? Então, vem muitos medos, né? Seja de estrutura, de pilar financeiro, da sua identidade, né? E o que você quer para o futuro. Se eu pudesse resumir, acho que é muito isso, né? É uma fase que eu já vivi em alguns outros momentos da minha carreira, e estou vivendo recentemente também. E acho que até pegando o seu gancho, né, Léo? Acho que eu acredito muito. E o gancho do Johnny também. É importante você se apoiar, né? Se apoiar nas pessoas genuinamente, se apoiar num processo terapêutico. E continuar essas trocas genuínas, porque isso sempre vai agregar e vai te apoiar, seja nesse momento, seja em momentos futuros também, onde o ciclo já estiver mais maduro ali, mas realmente buscar esse apoio ali, principalmente nas pessoas que você tem um pilar bacana de confiança e de troca, porque isso só vai te enriquecer e vão ser os fôlegos para parar de pensar muitas vezes bobagem, né? Ou ficar pensando de um formato muito mais pessimista do que otimista, né? Porque se a gente ficar numa vibe, né, digamos assim, muito negativa, isso também não facilita esse processo. Mas é normal, essa vibe negativa vai e volta, vai e volta. Você tá bem, mas daqui a pouco, ai meu Deus, e agora, né? Quanto tempo? Como é que tá? Ou meu negócio está começando a nascer, como é que vai ser? Então, realmente, claro, não é deixar de ter pé no chão, mas é realmente, se eu pudesse aconselhar, ter sempre alguém para você ter um acolhimento, uma troca e ter uma perspectiva de que vai dar certo, uma perspectiva muito mais otimista do que negativa, assim, do que pessimista. Bacana. Aproveitando a analogia do divertidamente,
Eu brinco que, no meu caso, o medo é o piloto. Não dá espaço para ninguém. Eventualmente, a ansiedade assume. Vai comendo mesmo, né? Então, mas assim, de fato é isso. No meu caso, a transição foi por uma identificação de um terceiro. Se pudesse fazer um quadro para ele, inclusive qualquer dia eu vou lá dar um abraço nele. Mas assim, foi uma transição com medo. E aí o mesmo medo que eu tinha de não ser o pior lá no mundo corporativo, eu tenho medo de não ser o pior na fotografia, como autônomo. Eu tenho medo de não conseguir pagar o boleto, né? Como a Andrei comentou. Eu tenho medo das minhas entregas não serem o suficientemente boas para ter recorrência no meu trabalho, porque eu sou autônomo. Então, assim... Cliente feliz é um cliente que sempre que tiver um trabalho vai me chamar. Então, assim, o medo, ele é o piloto na minha vida, assim, sempre foi. O lance é não deixar a ansiedade, que é quem paralisa, tomar o volante. Acho que esse é o grande lance. E assim, uma tarefa muito complexa. Porque você não consegue ver isso, que às vezes você está afundado ali, independente se você está no mundo corporativo ou como autônomo, empreendedor, você está atolado em múltiplas funções, múltiplas responsabilidades que você não percebe. E aí vem de novo, como eu disse, a Adri retomou aqui, a importância da gente ter pessoas de apoio. E aí, eu vou um pouquinho além. Eu entendo que, assim, obviamente, nossa família tem que ser nossa base ali. Mas, assim, se a gente conseguir ter pessoas com quem a gente confie que esteja fora do laço familiar ali, eu vejo como algo um pouco mais rico. Por quê? Porque ela, por exemplo, no meu caso, sou autônomo, ou até para quem trabalha em empresa... Se eu tiver o meu suporte, a pessoa que depende da minha renda, pode ser que ela perceba que você está ali no limite, mas, ela também vai ser impactada. Então, o quanto isso vai ser filtrado para chegar e falar assim, se cuida. Tipo, pense em você. No meu caso, tinha uma pessoa que não tinha nada a ver comigo. Então, assim, a renda você vai correr atrás. Porque se você não parar agora, você vai ter um piripaque aí, nem isso, nem aquilo. Então, apoio é importante, mas para quem está nos ouvindo aí, se puder ter uma pessoa fora daquele ambiente, pode ser um amigo, mas que não dependa daquele... Para perceber, para você ter trocas francas, isso para mim, acho que é o pulo do gato. E aí, gente, caminhando agora para o nosso encerramento, né? Eu sei que se a gente deixasse... Eu ia falar, a gente podia fazer semanal essa parada. A gente pode estender. Mas aí, para encerrar, né, com uma frase, queria ouvir de vocês, dentro desse processo, né, de transição, desse processo de se reconhecer e de, às vezes, de se conhecer, né, quem... Eu sou para além dos projetos que todos os demais tinham sobre mim. Em uma frase, Dri, quem que é a Adriana que sai desse cenário? Quem que é a Fênix aí que surge disso tudo? O Léo trouxe a Fênix porque eu tenho uma Fênix tatuada nas costas, né? E eu, em vários momentos pessoais e profissionais, eu falo que a Fênix, ela às vezes vai da cinza e ela depois tem que renascer, né? Então, acho que talvez uma frase aqui, e até desse momento que eu tô passando agora, é renascimento, né? Então, e realmente centrar-se, né? Centrar em mim, né? Eu como centro. E até como perfil, né? Eu tenho um perfil muito ali de realmente pensar no propósito, de pensar muito ali nas pessoas ao meu redor. E não que isso mude, né? Mas que a gente não pode se esquecer, principalmente do que a gente falou aqui, da gente, né? Então, acho que eu saio daqui realmente com o objetivo da Fênix abrir as asas aí e partir para algo bom, né? Se eu pudesse dar um conselho aí para
pra galera aí, realmente foquem em você em primeiro lugar e batam as suas asas também. Bacana. E aí, Dri, se o pessoal quiser te encontrar nas redes, fala como que te encontram lá no LinkedIn. Ó, no LinkedIn eu tô como Adriana Santos Sindeaux, fica mais fácil, com S, vocês conseguem me buscar lá e encontrar no LinkedIn. Bacana, Adri, obrigado. E aí, Joninha, quem é o Johnny que sai desse processo com uma frase rapidinho e também deixa os seus contatos pro pessoal? Aí você me arrebentou, depois na edição você troca, o final da Adri tá filosófico, o meu. A Adri usou uma fênix, eu vou usar um cavalo, que é o Sansão lá da Revolução dos Bichos. Trabalharei ainda mais. Que é meu perfil. Então, assim, brincadeiras à parte, mas é mais ou menos isso mesmo. O que eu vejo, né? Hoje, tipo, com a minha transição, hoje eu estou fotógrafo, né? Eu achava isso uma frase clichê, mas não é. Então, eu não sei como vai ser daqui para frente, porque o mercado muda muito rápido, enfim. Mas estou fotógrafo e assim, continuo com o medo rege aí os meus passos. E eu acho que tudo é ciclo, né? Então... tomar cuidado para que não aconteça de novo na fotografia o que aconteceu no RH, né, ou no mundo corporativo, mas eu sei que eu vou continuar trabalhando, então, porque eu não posso parar. Então, assim, é o lance brincando do Sansão, mas é isso mesmo. E aí, como a Adri comentou, né, então, assim, fiquem atentos ao que as pessoas à volta de vocês, para quem está assistindo, né, falam. Mesmo que não sejam pessoas com quem você tem muito relacionamento ou seja uma relação muito próxima de confiança, mas, assim, fiquem atentos porque às vezes a gente faz coisas que não percebe e essas pessoas vão dando sinais pra gente. Se não é todo mundo que vai ter um Dr. Antônio aí pra apertar o botão vermelho. Então, assim, fiquem atentos aos sinais. Eu sou fotógrafo, como eu disse, corporativo, quiser me contratar, estamos aí. Johnny Foto Esportiva no Instagram, que é a rede que eu mais uso. Lá vai ter só foto e futebol, mas lá também tem meu site para vocês conhecerem meus trabalhos corporativos. E no LinkedIn também, Johnny Inácio, se eu não me engano. Bacana. Gente, vocês me encontram então no Instagram, Léo Pazetti, no LinkedIn, Leonardo Furquim Pazetti. YouTube, né, com o nosso podcast Entre Linhas. Gente, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Eu vou aproveitar e encerrar o episódio de hoje, né, agradecendo Johnny e Adri por esse momento, por esse bate-papo. Acho que a gente super cumpriu o objetivo, que era de ser um bate-papo mesmo, sem ser aquela estrutura de podcast, de entrevista, nada do tipo. Então, muito obrigado a vocês. Agradeço mais uma vez a equipe do ADSampa, aqui o SampaCast, Prefeitura de São Paulo. E qualquer dúvida, sugestões de temas para outros episódios, nos acionem aí pelas redes. Tá? Acionem também, se conectem com a Adri, se conectem com o Johnny. E até o próximo episódio, pessoal. Obrigado.